Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Roma começou a se destacar mais ou menos na mesma época em que a cidade estava de Atenas e assumiu a hegemonia da Grécia, ou seja, por volta do século V. Antes daquela época, Roma foi robustecendo o seu exército e ampliando seus horizontes. Primeiro submeteu seus vizinhos mais próximos, depois derrotou os etruscos. E por último, quase toda a Itália pagava tributo a Roma. Os romanos amavam eloquência, isto é, a arte de convencer as pessoas com belas palavras, raciocínios e frases elegantes. Os jovens da nobreza eram educados para se tornarem adultos eloquentes, uma qualidade importante na vida social e política. Uma das principais características desse período é o aparecimento e o desenvolvimento do cristianismo, uma força religiosa que passa a força política dominante, mesmo com a invasão bárbara por volta de 400 depois de Cristo, que levam à desorganização econômica e o enfalecimento dos territórios do cristianismo, sobreviver até se fortalecer, tornando-se a religião principal da Idade Média. Se inicia a falar de psicologia nesse período e relacioná-la aos conhecimento religioso, já que ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopolizava o saber e, consequentemente, o estudo psiquismo. Nesse sentido, dos grandes filósofos, apresenta esse período Santo Agostinho, 354-430, e São Tomás de Aquino, em 1225 e 1274. Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia uma cisão entre a alma e o corpo. Entretanto, para ele, a alma não era somente a sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. A alma era imortal, que seja o elemento que liga o homem a Deus. E sendo a alma também a sede do pensamento, a Igreja passa a se preocupar também com sua compreensão. São Tomás do Aquino viveu um período em que prenunciava a ruptura da Igreja Católica e o aparecimento do protestantismo, uma época em que preparava a transição para o capitalismo, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa crise econômica e social levou a questionamento da Igreja e do conhecimento produzido por ela. Desta forma, foi preciso encontrar nova justificativa para a relação entre Deus e o homem. São Tomás de Aquino foi em busca de Aristóteles e distinção entre existência e existência. Como a filósofo grego considera que o homem, na sua existência, busca a perfeição por meio da sua existência, mas introduzindo o ponto de vista religioso afirma ao contrário de Aristóteles, que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência em termos de igualdade. Portanto, a busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus. São Tomás e de Aquino encontraram argumentos racionais para justificar os dilemas da Igreja e continuar garantindo para elas o monopólio do estudo e do psiquismo. Pouco mais de 200 anos após a morte de São Tomás de Aquino, tem início uma época de transformação radicais no mundo europeu, e o Renascimento, o mercantilismo leva à descoberta de novas terras. A América, o caminho para a Índia e a rota do Pacífico. Isso propicia a acumulação de riqueza pelas nações de informação, como França, Itália, Espanha, Inglaterra. Na transição para o capitalismo começa a emergir uma nova forma de organização econômica e social. Dá-se também o processo de valorização do homem. As transformações ocorrem em todos os setores da produção humana. Por volta de 1300, Dante escreve a Divina Comédia. Entre 1475 e 1478, Leonardo da Vinci pinta o quadro A Anunciação. Em 1484, Botticelli pinta o Nascimento de Vênus. Em 1501, Michelangelo esculpe o Davi. Em 1513, Maquiavel escreveu o princípio abracadabrático da política. A ciência também conhece um grande avanço. Em 1543, Copérnico causa uma revolução no conhecimento humano, mostrando que o nosso planeta não é o centro
do universo. Em 1610, Galileu estuda a queda dos corpos, realizando primeiras experiências da física moderna. Esse avanço na produção de conhecimento propicia o início da sistematização do conhecimento científico. Começa a se estabelecer métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico. Nesse período, René Descartes, em 1596 e 1659, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente, alma e espírito e corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, que o corpo desprovido do espírito é apenas uma máquina. Esse dualismo mente e o corpo torna possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável no século anterior. O corpo era considerado sagrado pela Igreja por ser a sede da alma, e nessa forma possibilita o avanço da autonomia e da filosofia, que iria contribuir em muito para o progresso da própria psicologia. A psicologia como ciência humana permitiu-nos ter um conhecimento abrangente sobre o homem, saber mais sobre as suas emoções, seus sentimentos, seus comportamentos, sabemos sobre seu desenvolvimento e suas formas de aprender. Conhecemos suas inquietações, vivência, angústia e alegrias. Apesar do grande desenvolvimento avançado pela psicologia, ainda há muito que pesquisar sobre o psiquismo humano e tentar conhecê-lo melhor. Sempre uma forma de tentar conhecer-se melhor. Mas é importante fazermos aqui alguns esclarecimentos sobre isso. Os conhecimentos científicos construídos pelo homem estão todos voltados para ele. Mesmo aquele que lhe parece mais distante foram construídos para permitir ao homem uma compreensão maior sobre o mundo que a cerca. Isso significa saber mais sobre si mesmo. O que estamos querendo dividir com que você que a ideia de aprendizado dos conhecimentos científicos possibilita sempre um melhor conhecimento sobre a vida humana. A psicologia, por exemplo, permite-nos um tipo de glória a Deus, aleluia a Deus, glória a Deus. Um tipo de conhecimento sobre o homem e seu corpo, sua constituição e sua origem, e a história possibilita-nos compreender o homem como parte da humanidade. Isso é o homem que, no decorrer do tempo, foi constituído forma da vida e, portanto, forma de ser. A economia abrange outro conhecimento sobre o homem na medida em que nos ajuda a compreender as formas de construção de sobrevivência. A psicologia bíblica trata o homem como uma criação de Deus, o homem como pecador afastado de Deus pela desobediência voluntária e o homem como objeto de graça redentora de Deus. Não há dúvida de qualquer todos o conhecimento permite sobre o mundo. O importante aumenta o seu conhecimento sobre você mesmo. Entretanto, na página da Bíblia Sagrada que o ser humano encontra sua verdadeira personalidade. Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, Pai amado, vem abençoando essas pessoas, meu Pai, que não te compreende, meu Pai, que não entende, Senhor Deus, meu Pai, que julga, Senhor Deus, meu Pai, que acaba, Senhor Deus, afetando, Senhor Deus, as pessoas, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, Pai, meu Pai, em nome de Jesus, ajudando essas pessoas, meu Pai, serem pessoas de Deus, Senhor Deus, pessoas, meu Pai, com que elas venham, Senhor Deus, compreender que nós somos humanos, Senhor Deus, meu Pai, que nós erramos, mas todos nós erramos porque nós somos filhos de Deus, meu Pai. Oh, Pai Todo-Poderoso, mas nós acertamos porque nós vivemos, Senhor Deus, na Tua Palavra. Nós buscamos a Tua Palavra, meu Pai. Nós estamos andando, Senhor Deus, com a Tua Palavra, Senhor. Pai, quando nós erramos, nós pedimos perdão para o Senhor e não fazemos mais aquele erro, Senhor. Agora, pessoas que ficam, Senhor Deus, meu Pai, fazendo o mesmo erro, meu Pai, batendo naquela mesma tecla, Senhor Deus, são pessoas que precisam, Senhor Deus, meu Pai, de um conserto, Senhor. Precisa ser quebrado, Senhor Deus, meu Pai. E tem que ser feito, meu Pai, um vaso novo. Senhor, quebra essa pessoa, Senhor Deus, e faça novos vasos, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.